Bom dia, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Café das Sabidonas, que acontece toda segunda-feira às 7h30 com temas relacionados à área da estética. Hoje temos um convidado super especial, trouxe um médico aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre perfil hormonal em mulheres. Sei que é uma dúvida de muitas de vocês aí, né? O que pode ser alterado, quais são os principais sintomas, como direcionar isso para um médico especialista. Então, convidei o Dr. Roberto Zabaleta para estar aqui conosco hoje, nessa manhã gelada do Rio Grande do Sul, minha filha do céu. Não sei quando que vai terminar esse frio, não, gente. Até eu fiquei de ver quantos graus estava aqui hoje. Aqui tá 13 graus. Minha Nossa Senhora, não é possível. Não é possível. Deixa eu ver se o Dr. Roberto já está por aqui. Esperando uns minutinhos. Hoje tive que adaptar um pouco o meu cenário aqui também. Oi, Olá! Grazi. E Bom aí? dia, Dr. Bom Roberto! dia. Tudo bom? Tudo bem? Essa Seja manhã muito gelada, bem-vindo. né? Nossa, segunda-feira gelada, tava falando isso para as meninas. É. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso café, conversar um pouquinho aí com as meninas. Aham. O nosso público aqui é a grande maioria aí da área da estética, principalmente estética facial. Mas as meninas também trabalham muito com essa questão integrativa, né? Então, de olhar esse paciente no seu todo aí. Quero te Aham. agradecer já de antemão por estar aqui com a gente. Quero que tu se apresente aí para as meninas. Muito obrigado pelo convite, né? Falar assim para tanta gente. Já percebi que tu tem milhares de seguidoras. Então, fico lisonjeado assim, com o convite. Muito obrigado pela confiança. A Grazi, que é minha paciente desde 2017. Há muito tempo! Há muito tempo eu venho acompanhando, né? Tu e o Silvio, os dois, né? Uhum. Então, muito obrigado aí pela confiança de todo esse tempo também. Enfim, eu sou formado há 15 anos pela URGS e desde então venho estudando hormonologia, fiz pós-graduação de endócrino, de longevidade, e a partir daí foquei muito na ideia de melhora de composição corporal, porque sempre foi uma questão que envolvia, assim, as primeiras consultas, quando eu abri o consultório, já tá, vamos promover essa recuperação hormonal, principalmente focando na menopausa, mas era, desde a primeira paciente já foi, tá, reposição hormonal, mas eu quero emagrecer. Tá, mas eu quero emagrecer, mas e o meu cabelo, mas e a minha unha, Então comecei a perceber que a questão de composição corporal era muito importante, envolvia muitas as questões envolvendo a menopausa, e eu foquei meus estudos muito nisso, né? Então, assim, a gente vê que a terapia de reposição hormonal, principalmente na menopausa, ela é importante porque na medida que a mulher entra na menopausa, ela aumenta em 30 vezes a chance de ter um evento cardiovascular. Então, assim, quando essa queda hormonal que existe, principalmente associada ao estrogênio, o estrogênio é muito importante para a saúde, tanto dos nossos vasos, do tônus vascular, como também do próprio músculo cardíaco, do endotélio. Quando existe essa queda hormonal, existe um aumento desse processo inflamatório, dessa capacidade de deposição, de fazer placa de aterosclerose e também de promoção de insuficiência cardíaca. Então, cada vez mais a ideia de reposição hormonal na menopausa ela é importante. Né? Existe ainda uma dúvida em todos esses médicos que participam da medicina integrativa, funcional integrativa, né, de qual a gente faz parte, que seria quanto tempo a gente tem de janelas de oportunidade de ingresso dessa ideia de reposição hormonal. Né? Então, existe uma classe aí que defende que a gente teria até 10 anos para conseguir iniciar a terapia de reposição hormonal, porque a partir desse período os nossos receptores eles ficam esgotados aí, não tem mais receptor, então seria um hormônio somente circulante, não se acopla o receptor e iria promover somente aumento de risco de algum evento vascular. E Uhum. existe uma outra classe que defende que não, que isso aí que a pessoa vai ganhar bastante, principalmente com composição corporal,
e na medida que a gente identifica isso, a gente percebe a necessidade de reposição, né? Principalmente quando a gente percebe que a mulher começou a aumentar muito em gordura abdominal, Uhum. depressão, constipação, tudo, ela fica toda mais seca, né? Uhum. Até a lágrima do olho, o olho fica mais ressecado, então ela fica mais constipada. Então, essa secura que existe tanto de pele como de todas o trato digestivo, enfim, a gente vê não está envelhecendo de uma forma muito rápida, que Muito rápido. a gente iria sugerir essa ideia de reposição hormonal, né? Na verdade, o nosso corpo, né, doutor Roberto, é 100% química, né? 100% químico. E como tu disseste, ali muitas vezes as pessoas têm episódios aí de depressão, né? Até alguns casos, assim, de ansiedade, quando na verdade é alguma coisinha que está desencaixada Aham. bioquimicamente ali dentro daquele organismo, né? E eu vejo ainda que as pessoas, elas ainda têm muito receio em relação à reposição hormonal. Então, muitas vezes eu indico, não, vai lá no Dr. Roberto, porque eu sou paciente do Dr. Roberto há muitos anos. E, inclusive, seguindo eu mando mensagens para ele, doutor Roberto, eu me sinto viva, né? Eu me sinto 100% completa, ativa, focada. Então, são benefícios aí para o organismo, né? Mas, Sim. realmente, muitas mulheres ainda têm esses anseios, assim, uma porque acham que vão engordar e não tem nada a ver, né? Uma coisa com a Aham. outra, como tu disseste. Então, na verdade, a não reposição é o que pode trazer esse aumento de perfil, né? De adipócitos, enfim. O que que tu acha que as mulheres mais têm receio, assim, dessa reposição hormonal? A falta de conhecimento, daqui a pouco que é falado no mercado, assim, de forma equivocada, muitas vezes. Eu acho que é o uso indiscriminado que promove mais essa questão, esse receio, porque assim existe até é defendido pela própria sociedade de ginecologia, assim como a sociedade de medicina sugere, se a pessoa apresentar dor de cabeça, compra analgésico, paracetamol, dipirona, se persistir os sintomas, o médico deve ser procurado. A Sociedade de Ginecologia defende a queda do libido para a mulher procurar fazer o uso de terapia de reposição hormonal com testosterona. Se persistir os sintomas, o médico deve ser procurado. Então, Uhum. assim, o uso indiscriminado, né, tanto de terapia de reposição hormonal, assim, é que promove mais efeitos adversos, porque o próprio androgel, que é vendido na farmácia, que a mulher pode comprar sem receita, né, qualquer pessoa pode comprar, a Sim. dose não é uma dose ajustada para cada pessoa. Então, a chance de promoção de efeitos adversos, a pessoa usar assim de uma forma tão indiscriminada, é muito grande. Pode ser crescimento de pelos, a face fica androgenizada, existe crescimento de possibilidade de crescimento de clitóris. Sim. Então, o corpo da mulher, na medida que a mulher vai usando de uma dose errada, vai mudando, vai se tornando um corpo, vai diminuindo o volume de bumbum, as costas. Então, tem todo um perfil que existe, assim, a pessoa vai se transformando num jacaré, a gente tem receio, assim, né? Mas é porque a dose não está sendo ajustada, não fez o exame de sangue para a gente conseguir definir isso. Então, essa questão de terapia de reposição hormonal propriamente, eu acho que deve ser avaliada com exame de sangue para a gente identificar e um acompanhamento também para a gente ver o quanto precisa ser usado, né? Assim, individualizar a dose, né? Mas assim, existem questões, até a tríade da longevidade, né? Que é muito, eu acho muito importante, que a gente tenha, que é ajuste do estresse, né? A pessoa ter tanto Exato, eu dormir ia bem e entrar nesse assunto do estresse, o quanto o estresse é capaz de modificar tudo dentro do nosso organismo, e inclusive acaba agravando quadros aí de infertilidade, hipotiroidismo. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre esses níveis de estresse aí. assim, o cortisol ele tem um pico de produção ali em torno das 8 da manhã, tá? Ele tem uma, assim, ele é liberado de uma forma cíclica. Então ele tem um pico de produção em torno das 8 da manhã e seria baixa por volta da meia-noite. Então isso dá a importância de a gente manter um ritmo circadiano, a gente dormir, né, bem, né, ter esse sono reparador e depois acordar, né, ali por volta das 8 da manhã seria o ideal. E a gente ter uma alimentação saudável,
Então, assim, cada vez mais essa tríade, né? Tanto de ter controle do estresse, para a gente manter um ritmo circadiano, porque o cortisol ele é liberado dependente do quanto a gente já produz de efeito, quanto a gente já produz de cortisol, pelo estresse do dia a dia e pelo ritmo circadiano. Então, é importante a pessoa dormir, né? Antes da meia-noite, principalmente, né? Isso é importante, a pessoa ter um sono reparador, ter bons pensamentos, isso é bom, então a gente contra toda a questão de fazer yoga, de ter um momento do seu dia para cuidar de si. Então, assim, cada vez mais a gente vê a importância de uma forma hormonal, porque quando a gente libera cortisol de uma forma excessiva, o cortisol, a pessoa aumenta o tônus vascular, então aumenta a pressão, aumenta o acúmulo de gordura abdominal, que é a gordura mais inflamatória que existe, né? Nessa região, aumenta mais as chances de risco cardiovascular. E a pessoa tem um efeito também na capacidade da pessoa de produzir músculo, porque ela compete pelo mesmo receptor de testosterona. Então, a mulher vai afinando os braços e as pernas e retendo gordura abdominal em função dos elevados níveis de cortisol, que é associado ao estresse, a um sono que não está sendo reparador. Quanto à alimentação, os problemas hormonais se dão principalmente em função da tireoide, né? Então, a mulher também tem mais chance de ter hipotireoidismo, isso é muito comum. Então, assim, a gente identifica com o exame de sangue, quando a mulher apresenta hipotireoidismo, né, e não é doença de Hashimoto, que é uma doença própria da tireoide, normalmente é em função de uma alimentação inadequada. Então, até é meme de internet, né? O que foi que tu fez? Eu cortei o glúten, né? Ou ainda a gordinha falando, que eu tenho tireoide, né? Isso é verdade. Porque essas pessoas que têm mais esse perfil alergênico em função ao consumo de glúten e lácteos, travam a tireoide. Então, o hipotireoidismo, né, que diminui bastante o metabolismo da mulher, na medida que a pessoa para de de tomar leite, para de comer pão, destrava a tireoide e a pessoa emagrece, perde muito peso. Então, a gente vê, então, ter um sono reparador, ter bons pensamentos, né? Ter um momento do seu dia que seja importante para a pessoa ter baixar o cortisol, né? Ajustar esse perfil é importante, ter uma alimentação saudável em função da tireoide. E a outra questão é de sinalização de músculo. Tá? Por isso que fala assim, é qualquer tipo de atividade física. Qualquer tipo de atividade física, porque o músculo, quando ele é sinalizado, ele libera irisina, que a irisina ela é uma substância que vai modular todo o organismo. Tem tanto capacidade de perfil anti-inflamatório, ela vai sinalizar o sistema nervoso central, ela vai sinalizar o tecido adiposo para ele ser eliminado e vai sinalizar o próprio músculo. Então, assim, todos os nossos esses remédios que a gente toma, captopril, metformina, todos eles são derivados de substâncias que vêm do próprio músculo, que é a irisina. Inclusive, já está se estudando a capacidade de a gente produzir irisina em laboratório, poder tomar irisina, que vai ser um remédio bom para tudo. Vai ser maravilhoso, ainda não existe, mas é uma coisa que provavelmente aí, nos próximos anos, a gente vai conseguir suplementar a irisina. E a irisina, quando a gente precisa ter uma quantidade de músculo para conseguir, né, o músculo sendo sinalizado, liberar a irisina. Então, assim, por isso que o yoga, tu vai no estudo de yoga, tu vê as gurias tudo magrinho, fortinho, né? Por quê? Né? Porque o yoga funciona. Porque na medida que naquelas posições que as gurias ficam ali, sinalizando grande quantidade de músculo, isso libera bastante irisina, e isso vai ser tanto emagrecedor, como vai promover relaxamento, como vai fazer com que a pessoa tenha ainda mais músculo, porque o músculo precisa ser sinalizado. Então, por isso que o pessoal do CrossFit também está tendo bastante resultado, porque sinalizam grande quantidade de músculo. Então, isso é importante, essa questão de sinalização de músculo. Às vezes, as pessoas vão para a academia e dividem muito o exercício em grupos musculares, né? Tem um processo de destruição da fibra muscular, da hipertrofia, o anabolismo vai crescer, mas sinalizou, vai lá para fazer bíceps e tríceps, sinalizou pouca quantidade de músculo, libera pouca irisina, não vai emagrecer.
Então, até esse exercício de prancha, ficar 1 minuto fazendo prancha, sentar a parede, queimar as coxas. Então, assim, o músculo ele precisa ser sinalizado. Então, por isso fala assim, qualquer tipo de atividade física, até mesmo sentar a parede. Sim. Sentar a parede, sinalização de músculo é importante para os hormônios, para a gente conseguir ter mais resultado, emagrecer, ter até mesmo a capacidade de produção de colágeno, tudo isso dá em função dessa questão de proteólise mesmo, da própria proteína, que vem em função da irisina, que pode promover, assim, seria o melhor remédio que a pessoa poderia tomar, seria sinalização de músculo. Sinalização. Então, e às vezes as pessoas se prendem na rotina perfeita, né? Eu preciso ter 1 hora lá de exercício, às vezes focado em algum grupo muscular, quando na verdade ela precisa se exercitar, ponto final. Sim, Ela qualquer precisa tipo de colocar um atividade física. Exato, praticar atividade física. Quais são os principais sintomas que tu deve receber aí no teu consultório da mulherada, né? Principalmente falando aí das queixas hormonais. Muito clássico na área da estética são quedas de cabelo, né? Queda de cabelo, unhas fracas, mas o que mais que tu recebe desses sintomas assim, né? Daqui a pouco falta de ânimo, né? Uma fadiga. Então assim, se não é associado à menopausa, né, realmente quando a mulher começa a sair irregularidade menstrual, a gente identifica também os fogachos, calorões, que daí a gente, quando já está nesse período perimenopausa, a gente já inicia a terapia de reposição hormonal, numa idade mais precoce, é principalmente acúmulo de gordura abdominal, né, dificuldade de perda de peso, e o cabelo ressecado, de perda de cabelo, que daí a gente associa mais a falta de vitaminas de complexo B. A gente vê, no exame de sangue, a gente identifica a homocisteína elevada. Né? Porque não é somente a capacidade do quanto a pessoa está consumindo de vitaminas de complexo B, é a de conversão metilfolato e metilcobalamina. Porque às vezes a pessoa tem uma B12 elevada, a gente vê no exame de sangue, tem uma quantidade boa, acima de 500 de vitaminas do complexo B, mas a homocisteína está elevada, ou seja, não existe uma conversão em metilfolato e metilcobalamina. Quando a gente identifica isso, a gente faz uma terapia, a gente faz uma reposição já do princípio ativo, que é esse metil, que não é a B12 propriamente, é o metilfolato, já pronto. Que daí sim todos esses sintomas, que é não só a perda de cabelo, mas a dificuldade de raciocínio, às vezes uma certa parestesia na ponta dos dedos, fraqueza, desânimo, né? Isso a gente identifica uma B12 elevada, mas a homocisteína, e quando a homocisteína está elevada, o que antigamente era considerado como colesterol, como marcador de doença grave, colesterol elevado, vai morrer, né? Hoje em dia, a homocisteína, né? A homocisteína não é só a questão do cabelo estar ressecado, de perda de força, de parestesia, mas o pouco de colesterol que a pessoa tem está depositando, está fazendo placa de aterosclerose. Então, assim, imagina um jogador de futebol correndo no meio de campo, lá, com 34 anos. Ele infarta e morre. O colesterol dele estava normal, mas a homocisteína elevada. Então, a homocisteína elevada, a pessoa faz tanto placa de aterosclerose, como também ele é perigoso para câncer. Tem uma organela P53 que está sempre fiscalizando o nosso organismo. Se tem uma molécula anômala, ela marca para ver o macrófago vir fagocitar. Então, essa questão dessa homocisteína elevada não é só questão de perda de cabelo, é questão de longevidade mesmo, de saúde da pessoa, tanto não ter doença cardiovascular como não ter câncer. Então, quando eu identifico isso, é o que eu vejo que eu mais entrego saúde para a pessoa e longevidade, é a gente ajustar esse marcador, que é a homocisteína, que vai realmente trazer a pessoa para muito mais tempo de vida, porque a pessoa não vai ter doença vascular nem vai morrer de câncer, então vai morrer de quê? Né? Então, é um principal marcador de longevidade. Se a pessoa percebe essa questão de estar com queda de cabelo, estar com unha ressecada, se está com perda de força, eu acho importante a gente medir isso, porque pode entregar para a pessoa, né, coisas muito maiores aí do que propriamente a estética, enfim, mais qualidade. Qualidade de vida puro, né?
Lembro até hoje das mensagens, porque é muito comum, né? Principalmente a mulherada. Acho que a gente fica enfiada numa rotina tão intensa, né? Estresse o tempo inteiro. Tem a questão dos métodos contraceptivos, que nós vamos entrar um pouquinho agora. Mas é uma rotina tão intensa que a gente acaba não percebendo muitos dos sintomas que acontecem conosco, né? Quando a gente para sobre o olhar de um profissional que realmente vai explicar, entender cada ajustezinho, no primeiro mês a gente já tem resultados, né? Eu lembro que toda vez que a gente faz os ajustes ali, eu mando mensagem pro Dr. Roberto: meu Deus, eu estou viva, estou maravilhosa, eu estou ótima, eu me sinto perfeita. E é isso, né? É quando o corpo ele tá assim bioquimicamente ajustado. Aham. Não tem por que sofrer sem necessidade. Algumas queixas realmente são fáceis de serem corrigidas, mas realmente a pessoa vai negando aqueles sintomas. Enfim, a pessoa precisa ter esse olhar, né, para perceber o que está sentindo, enfim. E até para falar durante a consulta, porque tem algumas questões que eu pergunto aqui no consultório, as pessoas realmente se identificam, mas nem foi uma queixa que trouxe elas aqui, né? Então a pessoa tem que se observar nesse sentido, né? Do que está sentindo, que às vezes não é só depressar e está com depressão, mas às vezes é carência hormonal, né? A pessoa está com hipotiroidismo, baixa produção de testosterona, baixa vitaminas complexo B, às vezes é o perfil lipídico que está alterado. A gente fazendo pequenos ajustes ali, tudo acontece, né? Tudo acontece. Falando um pouquinho sobre métodos contraceptivos aí, doutor Roberto, tem algum que seja mais benéfico, né, para não alterar muitas coisas dentro do nosso organismo? E para a mulherada que faz uso de pílulas anticoncepcionais, você consegue também fazer esse ajuste no perfil hormonal? É um pouco mais difícil? Como que funciona isso na prática clínica aí? O anticoncepcional oral, ele é um tipo de hormônio sintético que ele, por si só, ele já promove aumento dos riscos cardiovasculares. Então, o ideal seria a gente fazer uso de métodos não hormonais para terapia anticoncepcional, né? Seria o DIU de cobre, seria o mais indicado nesse sentido. Agora, o DIU de cobre, vinha, a pessoa segue menstruando, até realmente apresenta, às vezes, por vez, uma menstruação mais abundante. Então, assim, o uso de anticoncepcional oral, acho que deve ser terapêutico, no sentido de que a mulher que tem mais problemas com a menstruação propriamente, que a gente indica essa terapia de reposição para a pessoa não vir a menstruar, porque às vezes o não menstruar é importante para a mulher por pelo menos 6 meses, a pessoa ficar sem menstruar, para depois a gente liberar se a menstruação, identificar se persistem os sintomas. Tá? Agora, inicialmente, o que eu sugiro, quando a mulher apresenta algum tipo de sintoma associado à menstruação, a gente identificar se não é em função da baixa capacidade de produção de progesterona. Porque às vezes TPM, essa irritabilidade que fica próximo do período menstrual, ou cólicas, principalmente a pessoa apresenta cólicas, e irritabilidade, assim, quando a gente associa a irritabilidade a baixa dopamina, que está muito associada à progesterona. Então, a irritabilidade a gente trata com substâncias que promovam a produção maior de dopamina, que a gabapentina seria o neurotransmissor que mais ajuda nesse sentido. Então, às vezes, somente colocando uma dose de 500 miligramas de gabapentina à noite, a pessoa já diminui esse efeito essa questão de irritabilidade, que já será o suficiente. Eu acho que sempre menos é mais. A questão de reposição, de uso de hormônios. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Então, se a gente consegue não usar de hormônio, usar de uma substância que é um neurotransmissor, vai promover uma liberação maior de dopamina, é sempre melhor. Então, primeiro, a gente aconselha usar gabapentina, para ver se consegue a gente ajustar essa questão de irritabilidade, se é só isso, já é o suficiente. Se não for suficiente, a gente sugere o uso do próprio hormônio de progesterona, que é um gelzinho bioidêntico transdermo que se passa à noite, do 14º ao 25º dia do ciclo menstrual. E se não for suficiente, aí sim que a gente iria sugerir o uso de anticoncepcional oral, que daí o uso contínuo, a pessoa não precisa menstruar e passar por isso. Então, sempre de uma forma gradual, tentar não usar do hormônio ali, usar de substâncias que promovam algum tipo de a nossa produção natural. E, se necessário, aí sim, com certeza, a gente usa, que a pessoa não tem por que passar por esse tipo de situação. Né? Perfeito.
Tem uma pergunta aqui sobre testosterona. E a mulherada tem medo da testosterona aí, né? Queria que tu comentasse um pouquinho primeiro sobre a testo e respondesse aqui. Deixa eu achar a perguntinha dela, que acho que ficou lá pra cima. Peraí. Aqui. O que você acha da reposição de testosterona? Fui ao endócrino, ele receitou e o meu deu muito baixo. Já a ginecologista foi contra a reposição. Então, queria que tu trouxesse um pouquinho sobre a testa, porque eu acho que a grande maioria da mulherada aí tem um pouquinho de medo de reposição de testosterona, mas ela também está muito correlacionada, né, até com a nossa disposição, né, com a nossa vontade de viver aí. Então, eu queria que tu É, comentasse um pouquinho sobre isso. então assim, não, a testosterona da mulher é muito comum a gente identificar em níveis muito baixos, né? O ideal de quantidade de testosterona seria em torno de 50, né? Que seria, realmente seria uma dose ali que a gente se preconiza como nível ideal, que a testosterona tem tanto um efeito assim de aumento de energia, de disposição. Tu acorda de manhã assim, parece que acende um farol, É, assim, né? Te dá muita sim. garra de viver. Uh, Como tem capacidade de efeito lipolítico dessa gordurinha subcutânea, né? Que é um efeito, parece que uma pessoa fica com tônus muscular mais rígido. Então, na medida que a pessoa tem uma testosterona baixa, que é muito comum a gente encontrar no consultório aqui, 5 de testosterona, 9, sabe? Aham. E o ideal seria 50, pelo menos 5 vezes mais do que isso, né? Então, aí a mulher tem essa desvantagem de conseguir tanto ter mais energia, mais disposição pela baixa capacidade de produção de testosterona. E se tem um cortisol elevado, então, coitado do receptor de testosterona, porque o receptor de testosterona ele é promíscuo. A gente fala assim, se tem uma molécula de cortisol, me dá aqui tu mesmo. Uhum. Então, a gente, em primeiro lugar que a gente sugere é modulação dos níveis de cortisol, ter um sono reparador, ter um momento do seu dia reservado para si, ter bons pensamentos, enfim, né? Até mesmo usar substâncias que ajudem nesse sentido, como passiflora, valeriana, molungu no final de tarde, né? Então, ter esse momento de relaxamento no final do dia que baixa o cortisol e deixa o receptor de testosterona mais livre para se acoplar a esse hormônio. Uhum. Então, ajuste desses marcadores aí de estresse são importantes, né, no primeiro momento. Se não forem suficientes, a testosterona baixa, a gente faz essa terapia de reposição hormonal, de reposição hormonal com gel bioidêntico transdérmico, uma dose bem baixinha, é só um cheirinho ali que já deixa esse hormônio mais livre e fica mais biodisponível. E a pessoa realmente, às vezes, trava nessa questão de melhora de composição corporal, de emagrecimento, principalmente a flacidez de pele, essa gordurinha subcutânea. Quando a gente usa o gelzinho bidente numa dose mesmo bem baixinha, quando necessário, a pessoa tem muito resultado. Né? Muito resultado. Exato. Perguntaram aqui qual o melhor profissional para pedir exames, né? Esses exatamente que nós estamos conversando aqui, médico, né? Nós estamos falando de reposição hormonal. A área da estética não tem alçada para trabalhar com isso, somente médicos hoje, né, doutor Roberto? Não tem outros profissionais que possam estar fazendo reposição, acredito eu aí, né? Pois é. Não, com certeza. Médicos que têm um conhecimento hormonal, porque às vezes existe a própria medicina tradicional. Eu fiz medicina na URGS, que é uma excelente faculdade, e é muito voltada, a gente é especialista em doença, né? A gente imagina, são 6 anos de faculdade, eu não tive uma cadeira de alimentação saudável, nem de atividade física. Então, como é que a gente vai falar de saúde com alguém se eu não sei nada sobre atividade física e alimentação saudável, né? Então, eu sou especialista em doença. Uhum. Então, essa medicina tradicional é muita identificação se a pessoa está doente ou não. Então, a gente dessa parte mais integrativa, não, a gente tem, a nossa intenção é colocar nossos níveis hormonais, nossos índices hormonais em níveis ótimos. Uhum. Então, quando a gente faz exame de sangue, enfim, é com esse intuito, não é somente, não, só me volta aqui no consultório quando tu estiver doente, né? Não, a gente sempre tem como melhorar. Então, são médicos que trabalham com essa parte mais integrativa, são os principais, são os profissionais que eu sugiro, assim, que sejam procurados, né? Perfeito, é a nossa linha de raciocínio aqui também. A Caroline está perguntando o que deve tomar quando vitamina B12 elevada, o que deve tomar? A internet dela caiu ali na hora.
a B12 elevada, se está boa, é que tá. A gente precisa avaliar também a homocisteína, porque não adianta só a gente ter uma B12 elevada se a gente não está tendo esse processo de metilação, de conversão metilfolato e metilcobalamina, que seria o princípio ativo da B12. Então, se a pessoa está com a B12 elevada, mas segue com sintomas, principalmente, né, de queda de cabelo, baixa de energia, é importante a gente medir a homocisteína, que daí sim a gente vai indicar o suplemento correto. Então, não adianta só usar de B12, no caso dela, você já está com a uma coisa é a gente identificar a B12 baixa, aí suplementa a primeira B12 para ver se converte em metilfolato e metilcobalamina. Mas se a B12 já está elevada, aí a gente precisa passar o princípio ativo. E às vezes não adianta nem passar o princípio ativo. Se a pessoa não responder com a baixa de homocisteína, quando a gente suplementa metilfolato e metilcobalamina, a gente usa de via parenteral, que é injetável, citoneurin, aí tem que ser injetável, ou em pastilha sublingual, porque daí a pessoa não está conseguindo absorver via intestinal. Então, a gente vai acompanhando, vai medindo, né? Sempre menos é mais. Se a gente se só com o B12 via oral for o suficiente para baixar a homocisteína, maravilha. Se não for suficiente, a gente passa para metilfolato e metilcobalamina. Se não for suficiente, a gente usa de pastilha sublingual ou injetável. Perfeito. Falando um pouquinho sobre os efeitos aí no corpo das mulheres, a gente comentou um pouquinho, né, sobre aumento de pelos, né, daqui a pouco aumento do clitóris ali. As meninas estão perguntando aqui o que acontece, né, a alteração de voz. Eu posso dizer para vocês que eu faço modulação hormonal aí com o Dr. Roberto desde 2017, então eu era bem novinha naquela época e nunca tive esse problema, né? Minha voz, ela já é uma voz um pouco mais rouca, sempre tive essa voz assim, então eu não notei diferença com a reposição, até porque, como o Dr. Roberto disse muitas vezes aí, essa reposição, ela é individual, né? É diferente de nós pararmos ali na farmácia e se entupir aí de um monte de hormônio, muitas vezes. Então, é feito, obviamente, uma análise ali e um plano, né, individualizado. Mas aqui a pergunta da colega foi realmente a questão da voz ali. Isso acontece para todas as mulheres com muita frequência ou é por excesso de reposição hormonal aí? Então, os efeitos adversos, ele acontece, eles se tornam conservadores na medida que a pessoa... faz na medida que a pessoa insiste no erro. Tá? Porque a mulher pode ter receptor de testosterona ali nas cordas vocais, que na medida que aumenta a testosterona, eles inflamam, existe de processo inflamatório, que a pessoa não pode insistir no erro. Sempre assim, eu passo meu telefone pessoal para todos os meus pacientes, e sempre quando a gente identifica qualquer tipo de efeito adverso, eu falo, eu quero ser o primeiro a ser avisado. Por isso que eu passo meu telefone. Que é porque quando a pessoa identifica, acordou de manhã com uma certa rouquidão, uma coisa, só um pouquinho, eu tô um pouquinho, me avisa que eu quero ser o primeiro a saber o que a gente faz. A gente para de usar a testosterona, para de promover esse estímulo, né? Aí a pessoa passa esse processo inflamatório, a gente usa substâncias protetoras hormonais também, bloqueadores de 5-alfa-redutase, porque o problema não é a testosterona, é a conversão de testosterona em DHT. Gera tanto ronquidão como aumento de oleosidade de pele, acne, espinha. Então isso é muito comum. E normalmente primeiro acontece aumento de oleosidade de pele. A pessoa vai insistindo no erro, por isso eu gosto de ser avisado o quanto antes, que daí eu pode, nessa forma gradual, apresenta ronquidão. Então, quando a gente começa a perceber que está escapando testosterona, a gente usa mesmo usando uma dose bem baixinha, a pessoa não está tendo aquele aproveitamento desse hormônio ou não está treinando, né, e a gente sugere também, se o começou a aumentar a oleosidade de pele, aumenta o ritmo de treino. Vai para academia lá, vai fazer um leg press, vai fazer um chuta-chuta lá bem forte, que a gente vai aproveitar esse hormônio circulante. E a gente usa substâncias também protetoras hormonais, que é justamente para não ver essa conversão de testosterona em DHT. Então, de uma forma gradual, se mesmo assim a pessoa apresenta aumento de oleosidade de pele, ou daqui a pouco apresenta cuidado, gente, não, para tudo, para de usar o gel de testosterona, segue com essa formazinha matinal que eu te passei, que é protetora hormonal, aí leva uns 2 a 3 dias para passar esse processo inflamatório para a pessoa melhorar, aí melhorou, pode voltar a usar. Porque normalmente é num primeiro momento, quando existe essa alteração hormonal que o corpo assusta, pode assustar, que daí a pessoa apresenta efeito adverso, no que a gente retira, a pessoa melhora,
depois volta com a mesma dose e a pessoa não apresenta mais nenhum tipo de problema. O problema é se a pessoa seguir usando. Ah, não, mas eu tô ficando com um bumbum bonito, mas eu tô gostando, mas eu tô assim, tô assado, aí já dá briga, né? Não, para com tudo, dá um tempo, para um pouquinho, de dar um passo para trás para depois seguir dando vários para frente. Então não dá é para insistir no erro, esse que é o problema. Exato, e controlando ali, né? Hoje nós Controlando. estamos na alta aí dos chips da beleza, né, doutor Roberto? Então, não sei se tu é adepto aos chips da beleza, se tu trabalha, indica, É. enfim, comentasse um Eu pouquinho aí. já fiz 2 cursos, fui para Curitiba fazer esse curso de implante de chip da beleza e voltando, né, no avião, pensando, olhando para a janelinha, pensando, sabe que eu não vou fazer esse troço. Eu lembro Porque, de tu ter falado isso, você trouxe porque essa questão. assim, eu tô no grupo do pessoal do curso, enfim, e eu fico só olhando ali, né, acontecem problemas na medida que a pessoa coloca, a gente pode colocar qualquer coisa via implante hormonal, metformina, todos os remédios que a gente toma via oral, hoje em dia a gente consegue colocar em pallet, fazer implante hormonal que a pessoa não precisa mais usar de hormônio via oral. Fica com o implante ali que usa, coloca um novo implante a cada de 4 a 6 meses, iria fazer um novo procedimento. Mas se por acaso a pessoa apresenta algum tipo de efeito adverso, aí complica para tirar o implante, aí tem que cortar, deixar uma cicatriz, enfim, tem risco de inflamação no local, de extrusão do pallet. Então eu vejo assim, o pessoal se complicando um pouco ali. Então, eu não quero complicação. Então, eu prefiro usar o gelzinho idêntico, transdérmico. Sim. Porque eu vejo, assim, a principal indicação do uso do pallet, que eu vejo no consultório, é a gestrinona. Que a gestrinona é considerada como chip E da essa é a beleza. próxima pergunta aí, já entra nela, então, sobre a famosa gestrinona. É o chip de gestrinona, que é o chip da beleza. Porque a gestrinona é um hormônio que ele tem uma capacidade de promover um efeito lipolítico de gordura abdominal, mas mantém o volume de mama e de bumbum. Então mantém o desenho de corpo da mulher, desse desenho de formato de violão. Porque quando a gente vai usando, à medida que a gente vai usando testosterona, a mulher vai perdendo o volume de mama e de bumbum e vai ficando com a bunda pequena, aí já não fica tão bonito. As mulheres não gostam tanto, que é um efeito lipolítico bem localizado. E a gestrinona tem esse potencial, essa capacidade tecnológica realmente de promover, de evoluir nesse sentido. Então, quando a gente vê que está perdendo o volume de bumbum com a testosterona, que a gente sugere a gestrinona, só que a gestrinona ela é via intravaginal, com aquela seringuinha, parece aquele tratamento para candidíase, sabe? Aquela seringuinha que se usa 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta à noite. Assim, todas as pacientes que eu sugiro a gestrinona, todas gostam dos efeitos, mas várias não gostam da via de aplicação. Sim. Que daí preferem, a partir daí, depois que fazem esse teste terapêutico, gostam da gestrinona, que preferem fazer o uso do pallet, e daí eu vou procurar outro médico. Aqui em Porto Alegre eu não conheço ninguém que faça o implante hormonal, somente em São Paulo. E eu fiz o curso, mas não tive vontade de fazer assim, porque eu coloco a pessoa dentro de uma situação de risco, de efeito adverso, que eu prefiro não expor o meu paciente. Perfeito. O que as meninas colocaram aqui? Ronquidão, oleosidade e acne sem essa reposição também tem a ver com a testosterona? Ainda mais com essa associação na ronquidão e acne, as duas coisas ao mesmo tempo, provavelmente sim, seja associado ao aumento de DHT. Então, a testosterona, que ela é mais androgênica, a gente chama que mais se converte em DHT, é a testosterona que é a endógena, que é a testosterona via adrenal. Então, se a mulher está apresentando já essa associação de sintomas, eu já sugiro aqui de antemão usar a dispirolactona, que é um diurético, uma dose bem baixinha, de 100 miligramas. Dá para usar, se pegar 30 comprimidos, uma caixinha de dispirolactona e fazer esse teste terapêutico. Tá? Não vai fazer nenhum mal e só vai fazer bem. Tá?
toma 100 miligramas de espirulactona, um comprimido por dia pela manhã, que vai passar, se a associação ronquidão, acne, espinha, provavelmente seja, assim, essa conversão exagerada de testosterona em DHT, a gente baixa esse hormônio e deixa a testosterona mais livre, a pessoa ainda vai ganhar com energia, com disposição, com efeito lipolítico, vai diminuir, vai tratar esses efeitos adversos, então pode usar, inclusive, de forma infímica. Se tem essa associação, sim, provavelmente seja DHT, e dá para fazer esse teste terapêutico, tomar por 30 dias a espirulactona. Perfeito. Até uma colega colocou aqui que está tomando a Espiro também por conta da acne. É bem comum, né? E aí as meninas perguntaram aqui se a espirulactona ela diminui os níveis de testo dentro do organismo. Não, ela não diminui. Assim, ó, a testosterona diminui o nível de testo do organismo, diminui, tá? Porque o bloqueio da espirulactona, ela não é bloqueio de 5-alfa-redutase, ela não diminui a conversão de testosterona em DHT, ela diminui essa testosterona endógena, que é o que está convertendo em DHT. Então, sim, pode diminuir a tua testosterona endógena. Tem razão. Perfeito. Nós conversamos aí um pouquinho sobre tudo, né? Um pouquinho sobre menopausa, um pouquinho sobre o estresse, sobre reposição, sobre testo, sobre chip da beleza. A gente passou um pouquinho sobre cada universo aí. Tu comentaste também um pouquinho sobre estilo de vida e sobre termos, né, uma qualidade de alimentação, estilo de vida saudável, exercício. Agora puxando um pouquinho para o lado de suplementação aí, né? Principais minerais, vitaminas. Tem alguns aí que tu recomenda, que tu acha essencial para o dia a dia? Eu vejo que tu também trabalha muito essa questão natural, então ao invés de ficar repondo, muitas vezes a gente vai por uma via mais natural para estimular o próprio organismo a produzir muitas vezes aquele hormônio, né? Quais são os principais minerais, vitaminas ou suplementos aí que tu considera essencial dentro de uma rotina? Assim, o ideal seria a gente fazer um exame de sangue para identificar, né, de uma forma individualizada, qual seria a real necessidade. A vitamina D, muitas vezes, é baixa, principalmente nessa época do ano, e a vitamina D tem um potencial, é um hormônio esteroide, então ajuda bastante. A gente, na medida que a pessoa atinge um platô, parece que nada mais acontece, não consegue perder peso, não consegue ganhar músculo, às vezes é a vitamina D que está baixa. O primeiro hormônio que a gente olha que é importante a gente destravar ele, a gente colocar numa situação hormonal melhor, porque todas as células do nosso corpo têm receptor de GH e de vitamina D. Se não fosse muito importante, não seria assim. Então, o primeiro lugar que eu penso seria a vitamina D, para a gente observar. Então, a melhor, ou as pessoas pegar sol, pelo menos 20 minutos por dia, expondo o seu corpo a uma quantidade maior, né, de superfície. Não adianta só arregaçar as mangas, tem que colocar a barriga no sol ali mesmo, tá? E daí a pessoa, então, o primeiro lugar que eu sugiro é a pessoa pegar sol, né, em termos de vitamina seria isso. Outra questão seria importante ajustar o sono, porque quando o sono é reparador, a pessoa no sono REM, que não é um sono profundo, mas é quando uns 40 minutos antes da pessoa acordar, é a nossa máxima capacidade de liberação de GH. Então, em primeiro lugar, às vezes pegar sol, dormir bem, é importante, ter bons pensamentos, né? Então, essa questão de sinalização de músculo, né, é importante, a pessoa liberação de irisina é importante. Então, em termos de suplemento, que a gente vê assim que daí se de uma coisa, tem muita coisa que eu sugiro, que eu falo, por que tu faz assim? Porque o Minuse faz. Tá? Porque Deus no céu, o Minuse na terra. Eu falo bastante isso. A gente ser pessoas sensíveis à insulina. Então é importante a gente usar de alimentos que têm um baixo índice glicêmico. Né? Isso é importante, porque se todo dia a gente consumir alimentos de alto índice glicêmico, a gente está fazendo pico de insulina, e a insulina é altamente inflamatória. Então, se a gente se tornar a pessoa mais sensível, a insulina, a insulina elevada o dia inteiro é inflamatória, mas a insulina é importante para a gente ganhar músculo. Então, na medida que a pessoa se torna resistente periférico à insulina, passa o dia inteiro fazendo pico de insulina, o corpo não está mais nem aí para a insulina, aí a pessoa vai perdendo massa muscular e adquirindo gordura. Então, a gente usar de alimentos que sejam baixos em índice glicêmico, e aí eu entro nessa questão do uso da metformina.
A Uhum. metformina é um normoglicemiante. Então, o Minuzzi fala que metformina podia ter até na água. Né? Todo mundo Uhum. poderia tomar metformina. Então, se a pessoa apresenta resistência periférica à insulina, é importante identificar também, não adianta se a pessoa, que nem um carro que tem motor, não adianta tu empurrar o carro, não está Sim. ajudando, o carro tem motor. Né? Então, se a pessoa é sensível à insulina, não adianta fazer uso. Mas se a pessoa apresenta algum tipo de resistência periférica à insulina, começou a apresentar uma glicemia elevada ali, na medida que faz o exame de sangue pela manhã, né, em jejum, ela segue ali elevada, insulina elevada, seria o primeiro, que é um hormônio, a metformina, seria um suplemento mais indicado e que vai promover mais saúde, longevidade, melhora de composição corporal. Sem dúvida nenhuma, a metformina, um comprimido à noite. Uhum. Agora, pode Não, falar. pode falar. Eu ia perguntar do GH, mas pode falar, depois eu pergunto. Pô, o GH é maravilhoso, né? O GH, todas, assim como a vitamina D, que todas as nossas células têm receptor de vitamina D e de GH. Então, a gente sugere, primeiramente, existe como a gente suplementar glutamina e gabapentina, a associação desses dois à noite. Isso pode promover uma liberação maior de GH. Então, quando a gente mede o IGF-1, a gente mede esse hormônio que a gente vai sugerir na nossa capacidade de liberação de GH. Quando o IGF-1 está baixo, todas as pessoas que apresentam o IGF-1 acima de 250, elas não apresentam uma tendência à deterioração da composição corporal dos 35 aos 55 anos de idade, que aumenta de 30% de gordura e perda de 14% de massa magra durante esse período. Então, quando a gente identifica o IGF-1 abaixo de 250, a gente primeiro sugere a suplementação com gabapentina e glutamina à noite, e se a pessoa persiste com esses índices menores de 250, aí se a gente sugere essa terapia de reposição com o próprio GH, para a pessoa não ter essa predisposição, essa tendência a, durante esse período, precisar cada vez mais cuidar mais da alimentação e fazer mais atividade física para manter a mesma composição corporal. Porque a tendência é ir acumulando um pouquinho de gordura e perdendo um pouquinho de massa muscular se mantiver os mesmos hábitos. Então, a questão tanto de vitamina D como de GH são muito importantes nesse sentido, né, de manutenção da composição corporal. Perfeito, doutor Roberto. Estamos chegando ao fim aqui do nosso Café das Donas. Eu acho que eu falei tão rápido, né? Espero ter sido, né? E as consultas do Dr. Roberto são todas assim, gente. Ele dá uma aula a cada consulta, ele explica detalhe por detalhe, nos mínimos detalhes. A gente chega a ficar com a cabeça meio bugada muitas vezes, mas não é do nosso cotidiano. Vai falar sobre cosmetologia, vai falar sobre pele, a gente né, vai entrar agora, começa a falar de hormônio, mas eu falo um monte de coisa, meu Deus, eu socorro! tenho que me cuidar que eu começo a falar, eu quero despejar assim, tudo que eu sei, Quer então entregar fala, tudo, aprende. né? A pessoa saber o porquê que está usando, o porquê que está fazendo, eu acho importante. E não só passar a conduta, tome isso aqui, que daí a pessoa acho que não é incentivador, a pessoa sabe o porquê que está fazendo cada uma daquele tratamento, acho que vai ser muito mais eficiente, né? Perfeito. As meninas estão perguntando muito aqui se tu faz consultas online aí. Então, eu queria que tu deixasse os teus contatos, explicasse um pouquinho como funcionam as tuas consultas aí. Uhum. Então, assim, a primeira consulta que eu já recebo o paciente já chega com os exames. Então, isso aí, assim, ajuda bastante na questão, né, de tanto financeira como de tempo, né? A pessoa chegar para a minha primeira consulta, para aí sim eu pedir os exames e a pessoa depois retornar para eu poder fornecer o tratamento. Então, a pessoa já fala com a minha secretária, já pego uma requisição de exames, se a pessoa tem convênio, eu aproveito e peço tudo. Se a pessoa não tem convênio, aí eu sou mais comedido, que daí a pessoa não precisa gastar tanto com os exames, a pessoa faz um exame mais enxuto e a pessoa já chega para a primeira consulta com os exames e a gente já consegue fornecer o tratamento. E normalmente eu sugiro tratamento para 3 meses. 3 meses acho que é um bom período para a gente reavaliar e se identificar onde é que a gente está mais acertando, onde foi que a gente pode ter errado,
para ajustar o tratamento e daí sim promover um tratamento a cada 6 meses, na medida que a pessoa vai, aqui a gente vai conhecendo mais a pessoa, de que forma ela responder a um suplemento, a outro, daria para a gente seguir um acompanhamento a cada 6 meses, é o suficiente para a gente fazer um bom tratamento, né? Isso, pela bio lá do Dr. Roberto, vocês encontram todos os contatos dele, né? O arroba dele é Dr. Roberto Zabaleta, né, doutor? Uhum. Isso, Tá. vocês encontram lá na bio dele todos os contatos. E se eu pudesse dar uma dica para você, se deem de presente uma consulta com o Dr. Muito obrigado, obrigado. Realmente, vocês vão ganhar a vida na vida, como diz uma amiga minha. Obrigado, É Graça. exatamente isso. Obrigado. Não, mas eu sou fã do trabalho, eu indico muitas amigas lá para o Dr. Roberto também. Ainda quero levar a minha mãe esse ano lá para ajustar algumas coisinhas também. Então, realmente é incrível. As meninas estão agradecendo muito aqui, já dizendo que querem outro café contigo sobre algum tema específico. Quero agradecer mais uma vez o teu tempo e a tua disponibilidade de estar aqui conosco e seja sempre muito bem-vindo. Foi um prazer. Foi um prazer, realmente. Assim, até minha mãe fala, tá? Eu para de falar, chega. Eu adoro falar de hormônio. Então, para mim, pode me convidar, que vai ser sempre um prazer aqui conversar com vocês. Perfeito. Muito obrigada, meninas. Vão lá no perfil do Dr. Roberto, agradeçam ele, sigam ele e agendem as suas consultas aí. Ótima segunda-feira e até mais. Obrigado, até mais, Brasil. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.